Bom dia a todos, aqueles que chegaram agora, obrigada pela presença, aqueles que nos acompanham online pelo YouTube, seguimos a nossa programação. Nós vamos agora falar sobre bexiga neurogênica. Então, a primeira pessoa que vai estar conosco aqui é o Dr. Caio César Sintra, que vai falar sobre o que é bexiga neurogênica e quais alterações podem ocorrer. Caio, muito obrigada pela sua presença. Bom dia mais uma vez a todos, é um prazer estar aqui. Preciso falar que dentro desse congresso, para mim, esse aqui é o evento mais importante de todos. A gente lutou bastante para conseguir trazer pessoas não médicas para cá. A ideia inicial era levar vocês para a plenária, para os médicos poderem entender o que é estar do lado daí. Porque muitas vezes eles não têm a sensibilidade de entender o que é um paciente com essas necessidades específicas, sobretudo num país com as dificuldades que a gente tem aqui, como é levar uma criança para a escola, para o shopping, etc, etc. Vamos lá. Está aqui, tá vendo? Ele tem uma fã, que sou eu. Eu sou pupila dele. Isso aqui me toca porque a gente sabe as dificuldades todas que vocês têm. Então, se a gente tem multiplicadores aqui importantes para poder divulgar isso, e a intenção é trazer as pessoas para cada vez mais perto, para que elas possam se sensibilizar e entender toda a dificuldade e o contexto relacionado à problemática que cada um de vocês tem, que é individualizada, porque envolve questões familiares, questões pessoais, questões de acesso financeiro. E o nosso papel é encurtar e facilitar esse caminho. Bom, o que é bexiga neurogênica? Basicamente, é uma alteração funcional de trato urinário inferior, bexiga ou uretra, em um indivíduo que tem uma doença neurológica. Então, isso já amplia o leque de uma forma gigantesca, de maneira que você tem condições muito diferentes e heterogêneas em relação a essa condição. Então, você vai ter pacientes com doenças neurológicas e quadros urológicos potencialmente muito graves, e você vai ter pacientes com problemas neurológicos, com quadros urológicos não tão graves, mas que impactam de maneira significativa as suas questões sociais, sobretudo continência, adaptação, reabilitação, trabalho e relacionamento pessoal e a sua sexualidade. Então, normalmente, quando a gente conversa sobre bexiga neurogênica, muitas pessoas esquecem de avaliar questões de fórum pessoal, como sexualidade, capacidade reprodutiva, etc, etc. E tudo isso faz parte do pacote de manejo dessas condições, seja isso a curto, a médio ou a longo prazo. E, obviamente, quando você pega uma criança com mielomeningocele e ela vai crescendo, as necessidades e as dúvidas que ela tem durante a fase da vida vão mudar de acordo com o momento em que ela estiver passando. Tá? Quais são as funções básicas da bexiga? Primeiro, armazenar urina com baixa pressão. E segundo, esvaziar sob controle voluntário. Isso parece ser muito simples, mas na prática e funcionalmente isso é muito complexo, porque depende de reflexos muito específicos, depende de grandes áreas relacionadas ao trato neurológico e depende do órgão efetor, que é a bexiga e o aparato esfincteriano. Por que armazenar urina a baixa pressão é uma condição primordial e é uma coisa que a gente olha com muito cuidado na hora de determinar prognóstico e manejo a longo prazo? Porque o sistema urinário é um sistema hidráulico e a pressão se comunica através dele como num sistema de tubos de ensaio. E o rim, ele é um órgão de circulação terminal. Então, o que acontece? Toda a pressão, em última instância, que chega aqui, ela pode ser transmitida por esse sistema até chegar na parte renal. E em sendo um órgão de circulação terminal, todo o sangue que chega no rim e que vai ser filtrado, porque o rim, na verdade, é uma peneira que funciona para jogar para fora tudo aquilo que não serve, ele depende de um gradiente de pressão. Então, se você aumentar a pressão aqui embaixo, em última instância, isso pode subir aqui para cima e diminuir o fluxo sanguíneo para o rim. E se chega menos sangue no rim, o rim morre e ele para de funcionar.
E esse processo é um processo lento e silencioso, e o paciente, a hora que se dá conta disso, você tem muito pouca coisa para fazer, na maioria das vezes, para poder reverter esse quadro ou situação. Então, para que essa urina possa ser drenada, filtrada e drenada, a pressão aqui embaixo não pode ser superior a 40 centímetros de água, porque se isso acontecer, essa urina para de escoar, você tem numa primeira instância uma dilatação ureteral, e em segunda instância uma dilatação renal e prejuízo de função a médio e longo prazo. Para vocês terem uma ideia, para um paciente que tem um padrão miccional de alto risco, manejado de forma inadequada, em 3 anos, 81% desses pacientes estão em insuficiência renal, ou tem uma hidronefrose com comprometimento funcional definitivo. Então a gente tem que trabalhar o tempo todo para diminuir a pressão aqui embaixo. Ok? É lógico que dependendo da doença neurológica ou do nível de acometimento neurológico, você vai ter comportamentos vesicais muito diferentes, prognósticos muito diferentes e condutas médicas. E às vezes você tem um paciente com o mesmo diagnóstico ou com uma mesma lesão neurológica numa mesma topografia, você tem um comportamento vesical completamente diferente de paciente para paciente. E às vezes mesmo que você tenha o mesmo comportamento em diferentes indivíduos, você tem perspectivas pessoais absolutamente diferentes. Às vezes os pacientes, dentro de um contexto onde você não tem um risco médico, os pacientes podem procurar resoluções ou condições distintas. Então a equipe médica ou a equipe multi, idealmente, tem que se adaptar a essa realidade para poder oferecer para o paciente, primeiro, aquilo que diminua o seu risco a médio e longo prazo e aquilo que se adapte às necessidades individuais de cada um. Tudo bem? Está aqui? Dá para entender? Muitas pessoas acham que se você tiver um resíduo alto, tiver uma pressão alta, você obrigatoriamente tem que ter refluxo para o rim. Isso não acontece na maioria das vezes. Para você chegar a uma condição de você ter um refluxo real, uma condição palpável, você tem que ter uma condição, uma descompensação muito grande em relação a esse nível pressórico todo, ou o trabalho da bexiga. Tá? Então, se você tem um indivíduo a partir dos 2 aos 4 anos de idade, onde ele atinge maturidade neurológica e começa a ter maturidade cognitiva e consegue entender o ambiente social e controlar tudo isso, o que você espera? Você espera que essa bexiga consiga, numa condição normal, ficar continente. Isso depende do fechamento de todo o aparato esfincteriano e armazenar urina a volumes progressivamente maiores e sempre a baixa pressão. Então você tem que ter uma bexiga que feche embaixo e que possa acomodar grandes volumes com uma complacência adequada, sem você ter grandes variações de pressão. E isso tem que acontecer num ambiente onde a bexiga não fique contraindo involuntariamente, ok? Qual é o mecanismo envolvido a partir do momento que a gente identifica socialmente que é adequado ir ao toalete, a gente está com desejo, a gente vai urinar. O que se espera num indivíduo são e sem problema neurológico é que você tenha um relaxamento voluntário desse assoalho pélvico, e é por isso que às vezes tem gente que tem dificuldade de urinar na frente de outras pessoas, porque eles não conseguem voluntariamente relaxar o assoalho pélvico, e a partir do momento que você tem esse relaxamento, existe um mecanismo automático do sistema nervoso central, que vai fazer com que o colo vesical relaxe, e todo o corpo da bexiga possa contrair para você ter um esvaziamento efetivo. Tá? Esse esvaziamento efetivo também precisa acontecer dentro de um ambiente de baixa pressão. Idealmente, o resíduo que fica dentro da bexiga não pode ser maior do que 20% do volume pré-miccional, ou não pode ser maior do que 20 ml para crianças até os 12 anos de idade, porque esse resíduo que sobra lá dentro se associa a um maior risco de infecção urinária de repetição, porque isso funciona como se fosse água parada, e a água parada fica suja e você infecta, ok? Para pacientes com lesões neurológicas muito específicas, principalmente aquelas que acometem entre o pescoço e a base da coluna aqui, então a gente está falando basicamente de mielomeningocele, de lesão medular, via de regra, você perde a capacidade de coordenação desse processo de contração vesical e relaxamento esfincteriano. Então a bexiga começa a contrair fora de hora, e para você ter escape de urina obrigatoriamente, essa pressão aqui tem que sobrepujar ou ser maior do que a pressão relacionada ao não relaxamento esfincteriano, para que você tenha perda de urina. E isso chama de sinergia vésico-esfincteriana.
e é um mecanismo bastante frequente em indivíduos com mielo ou lesão medular suprassacral, e é um fator de altíssimo risco para problemas de médio e longo prazo, porque isso vai comer sua bexiga e vai comer seu rim sem você enxergar, e a hora que você enxergar é tarde demais. Se você manusear essa bexiga de maneira inadequada durante muito tempo, ela vai perdendo essa elasticidade e vai perdendo a capacidade de armazenar urina a grandes volumes e a baixa pressão, porque ela vai endurecendo. Então, esse processo de isquemia crônico ou de esforço crônico para esvaziar vai endurecendo a parede da bexiga. Isso vai fazer com que, eventualmente, você chegue numa posição terminal, onde esse reservatório seja perdido e você precise reconstruir a bexiga usando intestino para voltar a ter um reservatório de baixa pressão. Tudo bem? Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aqui tem que ser bastante interativo, ok? Existem situações neurológicas específicas onde você tem comprometimentos que levam especificamente ao acometimento do sistema esfincteriano. Então, você tem um sistema esfincteriano que não fecha de forma adequada. Então, se você aumentar a pressão dentro da bexiga por esforço, você vai ter escape urinário. E na hora de tomar a decisão do que fazer em relação ao manejo desses pacientes, você tem que ter uma avaliação específica de como é que está a condição de esvaziamento e a condição de armazenamento vesical para poder definir para cada paciente qual que é o melhor caminho naquele momento e num horizonte de longo prazo. Oi. Acho que é mais legal fazer assim do que... Então, ela já fez a ampliação. Então, se ela não fizer o cateter direitinho, bom, ela pode correr esse risco, ter que fazer uma novamente. Como eu percebo que... Porque é uma fase difícil, né? Começa a crescer, depois adolescência, depois vira adulto, não quer mais ouvir a mãe, não obedece e assim vai, né? Tá. Faz tudo correndo. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó, tem algumas pessoas aqui que são pacientes, são pessoas que têm um problema, vieram para entender, é legal que a gente tenha essa interatividade, ok? A Ana Luísa é uma paciente desde bebê que acompanha comigo, eu vou expor assim, porque fica mais fácil. Ela sente disso já. E ela tem mielomeningocele, chegou com um padrão de muito alto risco e muitas complicações, infecção, dano renal e incontinência urinária. Então, há 10 anos atrás, a gente fez uma reconstrução de bexiga para ela, junto com um sling aponeurótico, que é uma manobra para você deixar ela continente. Então, hoje ela é uma menina numa fase de adolescência, isso é complicado, para você ter que administrar toda essa questão de sexualidade, de dúvidas e de manejo do trato urinário inferior, num contexto onde você tem uma situação complexa e que você precisa fazer cateterismo e manter as coisas sob controle. Respondendo a sua pergunta, sim, a ampliação vesical, se você não fizer o cateterismo e não esvaziar ela de forma adequada, ela pode sofrer todo esse processo aqui. Além do que, o não cateterismo regular para um paciente ampliado aumenta a incidência de perfuração. Então, eventualmente, essa bexiga pode abrir. E ela tem um grande problema que demande uma intervenção cirúrgica aguda, ok? Eu procuro ficar atenta, né? Mas assim, ela está indo agora para um outro processo, a né? Cara dela. De mais independência e faz muito correndo. Ela faz muito correndo esse cateter. E essa ultrassondinha dá por conta do intestino que foi, ela tem uma mucosinha, né? Que eu falo que entope um pouquinho a sonda. Então ela tem que liberar aquilo para terminar de esvaziar. E muitas vezes ela não faz isso, porque eu percebo que é muito rápido. Então eu falo, eu não posso ficar... Ela quer ter autonomia, quer ser independente, mas eu falei, você não está tendo responsabilidade com a sua saúde. Cuidar. É isso aí. Vocês vejam que, assim, dependendo do tipo de paciente, da fase da vida, as necessidades vão mudar. A gente tem que ter flexibilidade como profissional de saúde para poder se adaptar ao que está acontecendo. Isso é um trabalho que não termina nunca, porque você tem que se adaptando e se reorientando o tempo todo. E dependendo da condição ou do acesso, eventualmente o tipo de sonda, o material, como fazer esse cateterismo e esvaziar a bexiga, porque quem tem ampliação tem uma bexiga de intestino, ok? Intestino produz muco, é um catarro. Então, se você não esvaziar aquilo de forma adequada, você aumenta também a chance de infecção e deformação de cálculo de pedra a longo prazo, que pode chegar a 50%. Aí você ganha uma outra cirurgia para tratar uma complicação de um procedimento anterior, porque o manejo está sendo feito de maneira inadequada. Como eu percebo, assim, se já está... Apesar dela fazer a CUNEF cada 2 meses, né? Então, na verdade, assim, as complicações elas vão se manifestar de forma diferente para cada indivíduo, ok?
Então, normalmente, a ponta do iceberg são as infecções de repetição, que é o que vai acender a luz de alerta para a grande maioria dos pacientes. Mas tem paciente que pode evoluir para uma condição de insuficiência renal crônica sem nunca ter tido infecção de urina Porque dificilmente ela tem algum sintoma. É só pelo controle de urina que ela faz a cada 2 meses. O que acontece é que qualquer paciente neurológico ele tem que ser estratificado em relação a risco, e o segmento e como fazer esse acompanhamento precisa ser personalizado. Então, um paciente que tem uma reconstrução de trato urinário é um paciente de alto risco. Então, ele vai fazer exames de forma periódica a vida toda, justamente para você ficar monitorizando a incidência de complicações e poder atuar em momento adequado, para poder minimizar isso a longo prazo. Eu vou terminar isso aqui, porque a gente está acabando, depois a gente vai ter o momento de discussão, tá? Obviamente, você tem particularidades que dependem do sexo e da idade, a anatomia feminina e masculina é muito diferente. Já me perguntaram a respeito de gravidez, aqui a gente pode conversar disso depois, o homem vai ficando mais velho, tem questões relacionadas à próstata, e tudo isso vai se ajuntando à complexidade de manejo desses pacientes. Tem a senhora Cleia aqui, que já é uma senhora, obviamente as questões da menopausa, alteração genital, atrofia genital, vão impactar em como fazer o cateterismo, as dificuldades, os temores, infecção, tudo isso tem que ser colocado dentro da equação para você poder ter o melhor desfecho possível. Não tem receita de bolo. Como eu disse, dependendo da região que você tem o acometimento da doença primária, você vai ter uma manifestação funcional da bexiga de forma diferente. Tá? Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente não atrasar. Isso aqui, você tem impactos sociais muito graves, tudo complicação de paciente mal manejado, são todos meus pacientes, essas fotos são reais, ok? Isso aqui é o uso de sonda vesical de demora crônica, vai ter uma palestra sobre cateterismo e a importância de fazer isso. Um paciente que não maneja direito, isso aqui é um monte de pedra dentro da bexiga por conta do não esvaziamento e das infecções de repetição. O que a gente tem que entender? Normalmente você tem que ter um cuidado centrado, organizado, para que uma pessoa possa direcionar e todo mundo reme junto. O que acontece é que nessa situação, normalmente a equipe médica em geral não tem conhecimento de como tratar esse tipo de condição, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, falando coisas eventualmente paradoxais e confusas, isso gera uma confusão, às vezes o paciente procura aquilo que é mais fácil para ele e não o que é melhor, e daí o barco não sai do lugar. A gente tem que mudar essa realidade, porque isso é o que acontece na maioria do tempo. Então, a gente está falando de uma doença crônica, com impacto na qualidade de vida, com determinados padrões de alto risco. O manejo clínico de alto risco normalmente envolve a necessidade de manejo do trato urinário inferior, e a gente precisa se adaptar de acordo com a idade, o ambiente e as necessidades individualmente específicas. Para isso, o ideal é que você tenha uma equipe multidisciplinar, que a comunicação seja efetiva, que o paciente seja orientado. A gente tem que atentar a contextos individualizados para poder melhorar o nosso desfecho, tudo isso dentro de um país onde as coisas são todas muito complicadas, é tudo muito fragmentado, as pessoas não têm acesso ao que realmente precisam, e isso vai impactar nos custos e nas complicações de médio e longo prazo, obviamente. Obrigado. Bom, então, dando continuidade à nossa programação, gostaria de chamar o Dr. Milton Scaff, que vai falar sobre preciso fazer cateterismo vesical, qual a melhor técnica, como identifico infecção urinária. Bom dia a todos. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui num sábado, meio-dia, né? Plateia, a sala quase cheia, isso é realmente muito gratificante. Segundo lugar, é mais gratificante ainda ver o brilho no olho do Caio fazendo uma apresentação, e não é nenhuma demagogia, não é nada, quando ele fala que essa é a palestra mais importante para ele. Eu me atrevo a dizer que se 10% dos médicos tivessem o envolvimento que o Caio tem com os pacientes, o carinho que ele tem, a dedicação que ele tem, os nossos problemas médicos no Brasil estariam resolvidos. Parabéns, Caio. Nós vamos falar um pouquinho a respeito. Eu tentei ser o mais simples possível aqui na apresentação, e me perdoem se em algum momento eu usar algum termo médico. A gente já vem no embalo aí de 4 dias de congresso, eventualmente a gente esquece, usa alguma coisinha, mas o objetivo é mais um bate-papo mesmo. Alguns de vocês já fazem cateterismo, já têm experiência,
sabe mais do que eu a respeito disso, mas vamos tentar acrescentar algo a mais aqui. Então, o Caio comentou já, né? Quando que a gente faz o cateterismo? Sempre que eu tenho um esvaziamento inadequado da bexiga. Lógico, não vamos entrar muito em detalhes, mas eu não consigo relaxar o esfíncter, contrair a bexiga, fico com resíduo. Isso, de alguma forma, coloca o meu trato superior em risco, então existe a necessidade de se fazer um esvaziamento alternativo. E como que a gente faz esse esvaziamento, né? Com a inserção de um catéter na bexiga, através do meato ou através de algum conduto externo que é feito como uma alternativa à via uretral. Para a gente fazer o cateterismo, nós podemos ensinar o paciente a se autocateterizar, a fazer a sondagem, ou em alguns casos que existe limitação, que o paciente não consegue, por exemplo, um bebê, um paciente com trauma raquimedular alto, tetraplégico, que não consegue mexer os braços para fazer o cateterismo, aí existe a necessidade do cuidador fazendo o cateterismo. E como eu disse, a via de acesso é pela uretra ou por esses condutos, né? De qualquer forma, né, para a gente ter essa técnica para fazer o cateterismo, a gente precisa saber primeiro, né, o paciente consegue realizar isso sozinho ou não, ou precisa-se do cuidador para fazer o cateterismo. Existem diversos tipos de catéter, né? E é importante saber disso. Os catéteres que não têm lubrificação, que a gente precisa colocar vaselina, xilocaína para fazer essa introdução. Tem os catéteres que já vêm com lubrificação e alguns até, a foto tá ruim aqui, mas que já tem o saco coletor anexado a esse catéter. Existem esses vários tipos, não há necessidade de usar um ou outro. Eventualmente, se você está em algum lugar que precisa da bolsa coletora, pode lançar a mão desse catéter. Às vezes, por facilidade, não está em casa, quer usar o lubrificado para não ter que usar xilocaína. Então, pode usar de forma variada, dependendo da necessidade de cada um. Esse é um paciente que ele, não sei se dá para ver, mas se vocês observarem, ele tem uma cicatriz aqui abaixo do umbigo. Ele fez uma prostatectomia radical, evoluiu depois para uma estenose grave, tudo, e a uretra passou a não ser uma forma viável de se fazer o cateterismo. Então, foi colocado um tubinho, né? A gente chama isso de mitrofanof, coloca o apêndice para fazer o cateterismo na bexiga. Então, são alguns casos selecionados em que o cateterismo não é feito por via uretral. Em criança, por exemplo, como eu disse, a gente precisa do cuidador fazendo o cateterismo, então isso é uma particularidade, até que ela consiga, em idade um pouquinho maior, conseguir fazer o autocateterismo. E aí, como que é feito esse cateterismo, né? Precisa estar deitado, precisa ser na cama? Não, na verdade... Ah, que legal. E já acho que no final a gente faz isso. A forma como deve ser feito isso é a forma mais confortável para o paciente, né? Então, o Caio comentou, falou, o paciente, quando ele está treinado, ele não precisa nem de espelho, de nada. Ele simplesmente chega no banheiro, passa o catéter, esvazia a bexiga e pronto, né? Então, à medida que o paciente se adequa ao cateterismo, ele vai buscar a forma mais confortável de fazer, né? Seja na cama, seja direto na privada, seja com saquinho com coletor. Então, isso aqui é variável de paciente para paciente. Da mesma forma, os homens. Hoje eu até perguntei para o Caio, que saiu essa resolução, né? Esse decreto, salvo engano, foi em 2011, né, Caio? Que
o SUS, ele daria, aqui em São Paulo, os catéteres hidrofílicos, né? Então, aqui na cidade de São Paulo, os pacientes têm essa facilidade de conseguir esse catéter que você deu, a gente vai mostrar, para fazer o cateterismo. É mais prático, é mais fácil do que ter que passar xilocaína, tudo, então acho que isso é uma boa notícia. Aqui algumas dúvidas, né, sempre que o pessoal traz em relação ao cateterismo, mas eu preciso fazer todo aquele processo que é feito no hospital, quando vai passar uma sonda, né? Eu preciso usar luva, não preciso usar luva, luva de procedimento, e principal, como que eu reconheço quando eu estou com infecção urinária. Então, assim, não tem necessidade de fazer asepsia, tem que só higienizar bem a mão. Em alguns casos, se estiver fora de casa, pode usar o lencinho umedecido, tá? Não tem necessidade do uso da luva estéril, até mesmo a luva de procedimento, recomenda só se você estiver em ambiente hospitalar, senão pode fazer só a higienização das mãos, da região e fazer o cateterismo. Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Como que eu faço o reconhecimento da infecção urinária? Quem trabalha muito com paciente neurogênico, paciente faz cateterismo, a gente sempre vê médicos pedindo exame de urina sem que o paciente tenha nenhum sintoma. E esse exame de urina, via de regra, ele vai vir alterado, né? Ele vai vir, porque é normal que o paciente que faz cateterismo, que ele tem uma certa colonização. Então, a recomendação para se fazer o exame de urina é quando você tem uma suspeita dessa infecção urinária. E não se o paciente está assintomático, está bem, com a urina clarinha, colher o exame. Senão você vai ficar tratando o exame e não tratando a real necessidade do paciente. Então, quando que eu reconheço, né? Se eu tenho dor suprapúbica, dor na região da bexiga, se o paciente tem sensibilidade, ele sente aquela ardência, aquele incômodo para urinar, se a urina está com cheiro mais forte, tá? Eventualmente uma febre. Então, nesses casos, aí sim, a gente indica que se faça o exame de urina, cultura, antibiograma e trate direcionado com esses exames. Isso aqui é interessante, uma enfermeira que trabalha com a gente lá na Unifesp, ela fez um trabalho a respeito justamente do cateterismo intermitente, né? Para a gente entender um pouquinho o padrão, como funciona o padrão de aceitação, de dor dos pacientes que fazem cateterismo. As mulheres, elas aderem muito mais do que os homens, né? E as mulheres têm esse perfil maior de aceitar, de fazer, de se cuidar, do que os pacientes do sexo masculino. E os pacientes mais jovens aderiram mais do que os pacientes mais idosos. Uma coisa que chamou a atenção, você fala, o homem aderiu menos porque o cateterismo incomoda mais no homem. Só que ela aplicou uma escala de dor visual para os dois grupos de pacientes. E uma coisa até que nos surpreendeu foi que os dois grupos falaram que o incômodo era muito menor do que imaginava que seria com o cateterismo. Então, os homens deveriam ter uma aderência maior a esse tipo de tratamento, porque acaba sendo esse fato de falar, não, o incômodo é muito grande, isso acabou sendo desmistificado aqui por esse próprio trabalho. Então, aqui para finalizar, pessoal, eu acho que o mais importante é o paciente entender, né? Por que eu tenho que fazer o cateterismo, né? Esse cateterismo vai me proteger de ter um quadro, por exemplo, de insuficiência renal, né? Esse cateterismo vai diminuir os números de infecção urinária que eu estou tendo, recorrência de cálculo, tudo isso. Então, uma vez que você entende o problema que levou à indicação do cateterismo intermitente, a aceitação e a realização acaba sendo muito mais fácil, muito mais tranquilo. Obrigado, pessoal.
Cris está aí? Tá? O Cristiano está numa outra sessão aqui que a gente estava dividindo, ele deve estar preso lá, eu vou colocar e a gente vai batendo papo, ok? Tudo bem? Vou descobrindo os slides junto com vocês. Agora, basicamente... Esse é o famoso, quem sabe faz ao vivo. Isso aqui é um pouco do que a gente já tinha falado. O que vale a pena a gente discutir aqui, quando a gente está avaliando o quadro de incontinência urinária num paciente com problema neurológico, é definir se essa incontinência urinária acontece porque esse paciente tem um problema esfincteriano, ou seja, o aparelho esfincteriano não tem força o suficiente para aguentar as demandas de estresse, se essa incontinência está associada a uma hiperatividade da bexiga, que contrai fora de hora quando ela não deveria, ou se você tem as duas coisas. Porque o tratamento vai ser absolutamente diferente nessas duas condições, ok? Então, via de regra, quando você tem um problema associado a uma contração involuntária da bexiga, o tratamento disso é medicamentoso. E esse medicamentoso pode ser uma medicação via oral, pode ser uma medicação intravesical em alguns locais do mundo, principalmente na Europa, ou pode ser aplicação de botox ou toxina botulínica para você bloquear essas contrações. Quando você tem um problema relacionado ao aparelho esfincteriano, a solução do problema é muito mais complexa, porque daí, invariavelmente, você precisa de um dispositivo ou de uma intervenção cirúrgica para conseguir fazer com que você tenha um aumento da resistência infravesical para você poder equilibrar essas forças sob demanda, tá? E daí existe uma questão importante. É muito diferente você tratar uma incontinência urinária no indivíduo do sexo feminino e você tratar a incontinência urinária de um indivíduo do sexo masculino. Por quê? Porque os resultados cirúrgicos do manejo da incontinência urinária feminina, mesmo os pacientes neurológicos, são muito melhores do que os resultados relacionados ao tratamento cirúrgico da incontinência urinária por deficiência esfincteriana no sexo masculino. Então, normalmente, na menina ou na mulher, o que a gente faz é uma cirurgia para você colocar um dispositivo embaixo da uretra e apertar isso, de forma que você consiga equalizar essas forças. Na Ana Luísa foi feito isso, que é uma cirurgia de sling, para você poder equalizar as forças. Daí, a partir do momento que a bexiga não contrai, você demanda o cateterismo. No homem, existem uma série de técnicas descritas, essas técnicas todas não têm bons resultados. Eu arrisco dizer que talvez a gente tenha uma das maiores experiêncies do mundo em relação a isso. O sling aponeurótico em homem, para tratar isso, tem 50% de chance de efetividade, então é jogar a moeda para cima. Se você for submeter um indivíduo do sexo masculino a uma cirurgia como essa, para tentar deixar ele continente, não usando um dispositivo que é um esfíncter artificial, que eu já vou falar mais para frente, você tem 50% de chance de resolver ou não. Então, colocar um paciente desse na mesa para fazer a cirurgia de incontinência específica no sexo masculino é muito complicado. Você tem que alinhar muito bem com a família as expectativas, senão você vai fazer um procedimento enorme com um resultado intermediário. Uma outra opção é você colocar um dispositivo que é um esfíncter urinário artificial, que é um aparelho para comprimir a uretra, só que esse aparelho é um aparelho de muito alto custo. A gente está falando em mais de R$100 mil para colocar um dispositivo que possa demandar continência, só que em sendo um grupo de pacientes que normalmente fazem cateterismo e que tem muita infecção por conta disso, a chance de complicar é 50% maior na população neurológica, quando comparado à não neurológica, e aí normalmente a taxa de revisões, ou de troca, ou de explantação de você ter que tirar por infecção, é muito maior. Então você está discutindo uma cirurgia grande, com um dispositivo de muito alto custo, sabendo que a chance de dar problema a médio e longo prazo é gigantesco. Okay? Então tudo isso tem que ser muito bem ponderado antes de você ir para esse tipo de solução. É óbvio que um paciente que tem incontinência urinária tem N desfechos desfavoráveis em relação a muitas coisas na vida. Qualidade de vida, sexualidade, trabalho, depressão, etc, etc. E faz parte da nossa obrigação tentar fazer com que essas coisas fiquem equilibradas, porque se você otimizar a percepção pessoal e a qualidade de vida, você vai ampliar os horizontes dessa pessoa para que ele possa, de verdade, exercer suas funções dentro da sua plenitude. Tem um dado interessante. A gente estava conversando aqui anteriormente
em relação à questão de sexualidade, né, em pacientes neurológicos. E vejam só, porque às vezes a gente tem umas coisas na cabeça, eu acho que vale a pena discutir isso aqui também. Você fala, pô, um camarada que passa a sondinha, uma menina que passa a sondinha, uma menina de 20 anos que passa a sondinha, um rapaz de 24 anos que passa a sondinha e que tem eventualmente incontinência fecal. Como é que é a vida sexual dessas pessoas? Tem um estudo publicado, um estudo espanhol, que mostra que, na verdade, o que demanda a vida sexual, o drive sexual dessas pessoas, não é o fato dessas pessoas usarem ou não um dispositivo para incontinência, fazerem sondagem ou não, terem incontinência fecal ou não. O que impacta na possibilidade dessas pessoas se relacionarem sexualmente no futuro é a prevalência ou incidência de deformidades. Então, se a pessoa usar fralda, for incontinente fecal, urinário e tal, ela vai conseguir se relacionar. Naturalmente, o que acontece entre 4 parentes cabe às pessoas que estão envolvidas ali, ao casal. Agora, se ela tiver uma hidrocefalia, uma deformidade física importante, alguma coisa aparente, isso impacta na possibilidade dela se relacionar. Isso mostra o quanto nós somos preconceituosos em relação a uma série de coisas. Então, o temor em relação a fazer o cateterismo, eventualmente, e manejar essa situação em relação a questões de sexualidade que começam a chegar nessa fase de vida e vão permear a vida toda depois, são questões que os pacientes vão trazer para a gente também. A gente tem que saber como manejar e lidar com isso. E sexualidade é uma coisa muito pessoal. E cada paciente vai definir o seu patamar de prazer, de relacionamento, dentro de um contexto de vida que faça sentido para ele e não para a gente. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de opção em relação ao manejo da questão de continência a longo prazo? A primeira linha é medicamentosa. Normalmente, a gente vai usar medicações que tentam evitar ou bloquear essas contrações involuntárias. E aí você tem uma série de medicações possíveis e a escolha vai depender da capacidade financeira, potencial de efeitos colaterais e efetividade a médio e longo prazo. Essas medicações normalmente não funcionam bem de forma isolada. Tá? Você tem uma melhora dos parâmetros, tem uma melhora dos parâmetros urodinâmicos, mas uma proporção significativa de pacientes continua tendo problema ou um descontrole. Isso vai ser definido ou pela evolução clínica e presença ou não de complicações, ou pelas queixas que esses pacientes vão trazendo para você. Aí você pode mudar remédio, associar remédio, ampliar a prescrição e você vai manuseando as coisas de acordo com os efeitos colaterais. É óbvio que existem medicações mais baratas e normalmente são as que dão mais efeito colateral e que tem uma posologia, uma forma de tomar mais desfavorável. Existem medicações que são mais caras, que são melhores do ponto de vista de aderência e efeitos colaterais, mas o acesso para grande parte da população, via de regra, é insuficiente. Tá? De uns 15 anos para trás, o que aconteceu é que a gente começou a ter a oportunidade de pegar os pacientes refratários que não respondiam adequadamente à medicação, que tinham esfíncter suficientemente competentes, mas que mantinham a perda por conta dessa hiperatividade, e a gente começou a ter a opção de usar toxina botulínica, que é o mesmo botox que se aplica no rosto, para aplicar na bexiga para bloquear essas contrações. E o botox foi uma mudança de paradigma, porque você resgata todos os pacientes que são refratários e, se você indicar direito, você deixa 100% continente. Qual que é o problema? Custo, acesso e necessidade de reaplicações periódicas. E daí essa necessidade de reaplicação ou intervalo depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que vai demorar 6 meses, tem paciente que vai demorar 9 meses. Agora, tem uma coisa muito importante, subdocumentada ou estudada do Botox, é que o Botox é uma droga neuromoduladora. Então, o que acontece? O Botox consegue, dependendo do momento da evolução da doença que você aplicar, mudar a resposta do sistema nervoso central e da bexiga em relação ao problema. Então, o que a gente vê no dia a dia? Se você pegar um paciente que tem uma lesão medular, uma criança com miele, você começa a tratar rápido esse cara com Botox, o tempo de reaplicação e evolução da doença é completamente diferente, porque a medicação bloqueia toda a mudança de neuroplasticidade ou de adaptação local dos órgãos frente ao evento inicial. Quando o cara ficar paraplégico, a bexiga vai sofrer uma série de alterações, de controle, de neuro... Se você fizer isso rápido, você provavelmente consegue bloquear isso. E o que eu observo é que tem pacientes que você começa a esticar a aplicação. Para a criança com mielo, tem um monte de trabalho que mostra que a primeira aplicação você demora 6 meses, a segunda 9, porque essa criança está crescendo, a bexiga está desenvolvendo e talvez você mude ou possa mudar a história natural da doença. Isso é fantástico. Mas isso parou de ser estudado por questões
de interesse financeiro, né? Isso aqui é um videozinho mostrando o que a gente faz. Faz uma endoscopia da bexiga e vai lá e aplica um monte de botox dentro da bexiga. Esse monte de botox, normalmente, são 3 ampolas ou 2 ampolas, que é uma dose 6 vezes maior do que a dermatologista usa no rosto, por exemplo, ok? E daí tem uma outra condição. Normalmente, os pacientes neurológicos, que têm muita espasticidade de membros inferiores, eles recebem aplicação de toxina ou bloqueio para diminuir a espasticidade. E daí você tem um tempo para esperar entre a aplicação da espasticidade e a aplicação na bexiga, para tentar diminuir a formação de autoanticorpo, que pode fazer com que, eventualmente, a efetividade, com o passar do tempo, diminua. Isso não está muito claro ou determinado para uso de toxina botulínica em trato urinário inferior. Tá? Só que, hoje, se você tem um paciente que faz uso de determinada toxina, porque as medicações não são iguais, e ele para de responder, se você mudar para outro tipo de toxina, de outra marca, que é uma medicação completamente diferente, porque é uma droga biológica, você resgata 50% da amostra. Então, o paciente fazia botox, voltou a perder, você tem um problema em relação a isso. Era uma coisa muito boa, porque o próximo passo seria reconstruir a bexiga com o intestino, para você criar um reservatório complacente de baixa pressão. Você pode mudar a troca da toxina para tentar melhorar essa resposta e resgatar pacientes refratários. A neuromodulação sacral é como se fosse um marca-passo do coração, que a gente usa implantando na medula, para poder modular a resposta de incontinência fecal, de problemas intestinais e urinários a médio e longo prazo. Isso não está liberado para uso para paciente neurológico. Tá? Existem situações ou indicações excepcionais, isso é feito em ambiente de pesquisa exclusivo. Às vezes você vê um ou outro colega que fez algum tipo de implantação, mas a verdade é que a neuromodulação sacral parece que funciona bem nos pacientes com lesão com bexiga neurogênica e diagnósticos neurológicos de menor complexidade. Então, normalmente é um paciente que tem um quadro neurológico mais leve, mais light, e eventualmente você pode usar isso como uma alternativa para tentar bloquear o funcionamento da bexiga. Mielo, lesão medular, questões mais graves, isso normalmente não funciona bem e hoje não está liberado e tem que ser estudado em ambiente de pesquisa exclusivo. Tá, o estômago abdominal para cateterismo, que o Milton colocou, é uma dúvida bastante frequente. O que é isso? Você faz um conduto cateterizável para o paciente se sondar e poder esvaziar a bexiga. E daí eu vou dar a minha opinião pessoal, como uma pessoa que trabalha com isso há 20 anos e tem uma experiência grande. Isso é horroroso. É horroroso por quê? Porque complica 40% das vezes. Você tem que reoperar os pacientes em 25% das vezes, aumenta a morbidade da cirurgia e não tem nenhuma evidência científica que sustente que isso melhore a qualidade de vida dos pacientes. Porque a diferença entre você passar a sonda aqui ou passar 15 centímetros para baixo é quase nenhuma. O que eu tenho na minha prática é que o paciente que é refratário ao cateterismo pela uretra, ele é refratário pelo cateterismo conduto. Em quem eu indico o conduto? Para aquele camarada ou para aquela mulher que não tem acesso à uretra por questões anatômicas puras ou por questões sociais absolutamente necessárias. Então, o paciente é um tetraplégico que não consegue se mexer, alguém precisa passar, é uma paciente muito obesa, com hipertonicidade de membro inferior, que não consegue abrir a perna, tal, e não consegue fazer o cateterismo, você precisa ter um conduto. Isso aqui dá complicação pra caramba. Aproveitar seu conhecimento, concordo com tudo que você falou, e além disso, eu tenho a impressão que não esvazia tão bem. É um ladrão. O cateterismo renal, e os pacientes formam mais cálculo. É isso aí. Na verdade, quando você faz isso aí, ele é um ladrão. É igual subiu a água, você tem que ficar fazendo credê para esvaziar. Muitas vezes você não esvazia de forma adequada e você, em tese, você não tem dado disso. Mas aquele grumo que fica ali e tal, aquele tem uma chance maior de formar cálculo. E daí o que acontece? Os cirurgiões pediátricos adoram isso aqui. Eles pegam um cara com mielo e eles metem conduto cateterizável em todo mundo. Aí a criança fica perdendo por baixo, por cima, e quando tem 12 anos, eles dão alta e eles vão para onde? Para o meu consultório. E aí você faz o quê? Você tem um problemaço na mão. Porque você tem que manejar tudo isso e normalmente a bexiga, o esfíncter, as coisas não foram endereçadas de maneira adequada. Eles visualizam a mielomeningocele como chamar de oportunidade, mas não é isso, para fazer o conduto. Isso muitas vezes não muda absolutamente nada na vida das pessoas. Isso estenosa demais, vaza demais, é para fazer em quem precisa. Ok? Não é para fazer em todo mundo, de forma alguma.
Vocês sabem o que é ladrão? Ladrão é aquele negócio de chuveiro, você encheu a água, a hora que chegar ali para não vazar, ela drena. É a mesma coisa, porque a hora que você faz esse conduto, você coloca ele em cima da bexiga. E a hora que você passa a sonda para esvaziar, se você não ficar apertando e não fizer aquele ou não puxar com a seringa, sobra urina, ou aquele sedimento que fica ali, desce. E aquilo vai formar cálculo com o passar do tempo, vira Diferente pedra. da passagem na uretra, onde a uretra funila. Então, você consegue esvaziar de maneira mais adequada. A uretra funciona como se fosse um ralo, e esse funciona como se fosse um ladrão acima desse nível. Então, acho que isso é uma coisa Isso facilita importante. muito mais o esvaziamento. Então, assim, a longo prazo, e depois você administrar essas complicações do conduto, é muito complicado. Porque, normalmente, quando essa criança vem, ela está muito acima do peso, ela tem deformidades ortopédicas, ela tem outras condições que, para você poder manipular, vai aumentar o risco operatório de maneira significativa. Mas essa discussão é uma discussão complexa. Não, Uma a vez gente eu fui pode numa... exigir, quem tem um pouco de conhecimento, falar, é necessário isso, se minha filha, Não, eu sei assim, que ela não é uma precisa. o que eu visualizo, o Milton foi muito gentil nas palavras dele. A gente tem que compartilhar isso com as pessoas, né? E quando você vai para um tratamento desse, que é um tratamento de muito alta complexidade, você tem que deixar tudo muito bem alinhado para o paciente saber o que vai acontecer de fato depois da cirurgia, no pós-operatório recente e a longo prazo, porque senão você cria uma expectativa gigante. Normalmente o que é feito é o seguinte: eu vou fazer um tubinho aí para você passar a sonda, vai melhorar a sua vida, vai facilitar, vai ficar. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, você não vai exigir do médico, mas o médico tem que dar uma posição para você poder compartilhar, e ninguém vai ser operado ou não pode ser operado à revelia. A não ser que tenha uma condição de risco de vida iminente. E normalmente não é um caso, é uma condição crônica, que você vai administrando com o passar do tempo. O que é ampliação vesical? Ampliação vesical, eu tenho até um vídeo de ampliação aqui, se fizer a gente, que eu apresentei lá embaixo. Ampliação vesical é um procedimento onde você tira um segmento de intestino e reconstrói a bexiga usando esse segmento de intestino justamente para você poder ampliar normalmente um reservatório, que é um reservatório terminal que já não tem mais condição de armazenar urina dentro de uma condição de segurança. Os slings, que foi isso que eu falei. Normalmente isso aqui é um acesso vaginal de uma uretra feminina, ok? Tem uma sondinha passada. O que a gente faz é isolar a uretra, o canal da urina, e colocar um anteparo debaixo da uretra e passar esses fios para cima e amarrar isso para apertar e conseguir criar uma situação de aumento de resistência ali. Tá? Isso pode ser feito com tela sintética, material sintético. Normalmente, para paciente neurológico, onde o grau de aperto é grande, a gente usa material próprio. Então, a gente tira um pedacinho de fáscia, a hora que faz a incisão na bexiga, e usa aquela fáscia ou aponeurose para poder fazer esse sling. Esses dois procedimentos é o que foi feito na cirurgia da Ana Luísa. Sabe, né? Eu sei. Ela, sabe? Eu sei. Não, eu até passo. É que, até então, saber de namoradinhos, eu enxergava ela sempre, como ela fez a cirurgia com 7 anos, enxergava ela como se tivesse 7 anos. Nem percebi que ela já tem 17. E aí, essa até questão mesmo vamos fazer procedimento de uma depilação, alguma coisa assim. E aí eu lembrei, porque se coloca a mão, dá para sentir um pouquinho assim. E aí eu falei, será que pode? Mas parece que é uma coisa insignificante, mas a gente fica com medo. Você vai machucar? E ela fala, você não me leva para fazer, não sei o quê. Aí eu vou perguntar, já que está falando Não, né? na verdade, sim, a vida sexual puxar, dela, né, a de vida puxar, sexual dela, ou a vida dela tem que ser vivida com plenitude. Tudo. Ok? O que você sente ali é a pontinha do fio de prolene, que é um fio inabsorvível que a gente usa para dar o aperto nessa. Então, assim, aquilo está interno, então você não tem nenhum problema de fazer a higienização, a depilação, seja ela estética, qualquer, não tem problema, é vida normal. Aí eu falo depilatura, nem vou mexer então. Não, Pergunta para o pode. médico se pode puxar. Não vai acontecer, fala que é charme, não vai acontecer nada. É Então, tá bom. Aquilo é charme, não tem nenhum impedimento a nada. E esse aqui é o esfíncter artificial, que foi o dispositivo que eu comentei com vocês, ok? Que é um dispositivo que é colocado normalmente para pacientes neurológicos ao nível do colo vesical, então lá dentro da barriga, antes de começar a uretra, para você poder fazer o ajuste, o aperto, e você vai manter isso de forma hidráulica, comprimindo a uretra. Para vocês entenderem, a cinta é colocada em volta da uretra,
Você tem um balão líquido que é colocado dentro do abdômen, e você tem um dispositivo, uma válvula de controle que normalmente é colocado no escroto, do lado do testículo. Então, essa cinta em volta da uretra, ela fica fechada o tempo todo para propiciar a continência. A hora que esse paciente vai urinar, ele vai lá, aperta o botãozinho do lado do testículo, esse líquido sai daqui e vai para esse reservatório. Então, a cinta fica vazia. E a hora que ela fica vazia, o paciente pode passar sonda ou, eventualmente, fazer força, se for o caso, isso é excepcional, esvaziar a bexiga de maneira adequada. Tá bom? Isso aqui tem muito alto custo e tem todas aquelas considerações a respeito das complicações potenciais por conta de ser um corpo estranho. Isso aqui é uma alternativa que dá para contar nos dedos de uma mão dos pacientes. Olha que eu atendo muito paciente neurológico que usa cistostomia. Você vai usar isso como uma conduta definitiva num paciente refratário a tudo, que você não tenha mais nada para fazer. E daí vem uma questão, uma dúvida fundamental aqui. Qual que é a diferença de você deixar um paciente com sonda e fazer cateterismo intermitente? Que foi a palestra do Milton. Isso a gente não vai cansar de falar. A sonda é um corpo estranho permanente. E não existe dúvida que a taxa de complicações relacionadas ao uso de uma sonda de demora, embora num primeiro momento ela possa parecer muito mais factível, mais fácil, mais prática, para todo mundo, para o paciente e para a família, a médio e longo prazo, a taxa de complicações com o uso de sonda de demora é brutalmente maior quando comparado ao cateterismo intermitente limpo, incluindo as infecções urinárias sintomáticas. Porque a partir do momento que o paciente passa a fazer cateterismo, a urina dele vai ficar completamente alterada, então você vai no médico, faz exame, fala que está com infecção, isso não é correto. Você vai colher cultura de urina, vai vir positivo, se o paciente não tiver sintoma, não é para tratar, a não ser que ele vá ser submetido a algum tipo de procedimento cirúrgico específico, ok? Então a interpretação dos exames muda, o número de leucócitos na urina não é um patamar de complicação ou de gravidade, a gente vê paciente sendo internado porque a leucocitúria está alta, o cara não tem sintoma nenhum, isso é um absurdo, não tem nenhum substrato. Então você vai tratar a infecção dentro daquilo que o Dr. Milton colocou. Paciente com sintoma e cultura positiva. Fora disso, não existe tratamento. Ou um paciente que tem cultura positiva e vai passar por algum tipo de procedimento onde você queira diminuir os eventos perioperatórios, ok? E aí você usar uma cistostomia, que é uma sonda colocada na barriga ou na uretra, a única diferença que tem isso aqui é uma conduta de exceção, ok? É em relação às complicações na uretra. Se você deixar a sonda na uretra de demora, as complicações uretrais aumentam muito em comparação com a sonda da cistostomia. Mas a taxa de complicação de cálculo, disfuncionalização de bexiga, insuficiência renal crônica e infecção é exatamente a mesma, porque você continua tendo um corpo estranho lá, a única diferença é por onde ele entra. Vocês lembram que na minha apresentação eu mostrei uma uretra toda aberta, vocês viram isso aí? Aquilo é uso de sonda vesical de demora para um paciente paraplégico com deficiência esfinteriana, que poderia esvaziar, fazendo porque ele esvazia tudo com uma pressão baixa, e aquilo arruinou a uretra dele. Tá? Então, é aquilo que acontece. Um outro slide que tinha, que era uma ferida grande, aquilo é um Fournier, é um abscesso perineal por conta de uso crônico de sonda vesical de demora. Então, a sonda vesical de demora é um engodo na percepção que a gente tem de ser mais prática, melhor, mais acessível, etc. Porque todo mundo fala, põe uma sonda, deixa. Eu passei no posto, põe uma sonda. Passei no clínico, põe uma sonda, não é melhor? É lógico que não é melhor. Né? A taxa de complicações clínicas é muito maior. Eventualmente, para pacientes incontinentes e com deficiência esfinteriana, você pode lançar mão de um Uripen, que é um catéter de coleta, isso vai direto para um dispositivo externo, sem tomar muito cuidado com isso, principalmente em paciente neurológico que não tem sensibilidade, porque o que eles fazem? Escapa. Então o cara vai lá, pega um monte de fita, enrola em volta do pênis e aperta. E eu já precisei amputar pênis por conta de complicação de uso de Uripen. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que discutir, eu nem controlei o tempo aqui, é um equilíbrio entre qualidade de vida, preferências, necessidades e possibilidades. Porque dependendo do ambiente que você tiver, isso vai ser muito diferente. Acho que a gente tem um tempo para discussão, eu vou só me alongar, falar mais uma coisinha, para vocês entenderem. Quem está aqui hoje? A gente tem algumas empresas que mexem com isso em relação à sonda,
A Débora gentilmente cedeu uma sonda para a gente de uma determinada empresa, a gente tem uma outra empresa, a questão aqui não é comercial, é abrir a cabeça das pessoas para avaliar as possibilidades, ponto. A gente tem uma mãe que vivenciou a vida inteira quais são as dificuldades de manejar uma criança que nasceu com um problema neurológico. A gente tem o Renan ali, eu sei que vocês não conhecem, o Renan é uma celebridade da mídia social, ok? O Renan é um indivíduo que já foi meu paciente na infância, ele nasceu com mielomeningocele, ele é um jornalista conceituado, tem livros publicados a respeito do que é ser um paciente com mielomeningocele, tem uma rede social e um canal no YouTube que é super ativo, com milhares de seguidores, que tiram dúvidas e fazem eventos periódicos a respeito de como é manejar tudo isso que a gente está discutindo. A gente é a dona Cleia, que é a paciente da Claudinha, que toda essa questão é uma experiência nova, ela está entrando nesse mundo assustador, entre aspas, agora, e o que a gente quer é que a senhora perceba que a senhora não está sozinha naquele barco, existem muitas outras pessoas na mesma situação e que fazem a mesma coisa, é que isso não é muito divulgado, e que existe uma rede de apoio gigantesca para tentar fazer com que a vida de todos vocês fique a melhor possível. A gente tem que se juntar, tem que divulgar isso, vai para a rede, tem que fazer isso aqui é uma loucura conseguir isso aqui, ok? Ninguém queria deixar. Ninguém queria deixar. Então, assim, trazer 2, 3, 4, fala, pô, é pouca gente, não é pouca gente, porque as coisas começam com uma gotinha, e daí a gente pode ir para a rede social, ir para o Comitê Paralímpico, ir para onde a senhora quiser, para o clube, e a gente se mobilizar e trazer as pessoas e mostrar que isso existe, que isso é importante e que a gente tem que mudar a cabeça das pessoas em relação a como faz. E quando eu falo cabeça das pessoas, não é de paciente só, é de médico, porque um monte de gente nem é de enfermeiro, é de como manipular isso a médio e longo prazo. Só assim a gente vai conseguir minimizar as coisas a médio e longo prazo. Prometo que a última coisa que eu vou falar, o Brasil tem a maior incidência de lesão medular anual do mundo. Ok? A gente tem a maior incidência do mundo, e a maioria desses pacientes são pacientes jovens, em idade produtiva, sexualmente ativos, e isso é um desastre na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas passam até apoio nenhum, eles perdem tudo, eles perdem o benefício quando conseguem, eles precisam pedir ajuda do vizinho para descer eles da comunidade, colocar no carro e levar para o serviço médico, porque eles não têm acesso. Eles não têm acesso à sonda, eles não têm acesso a nada. Você passa um remédio que custa R$60, ele não toma, porque ou ele toma aquilo, ou ele compra a comida da janta. Tem paciente que vem no consultório com o pé comido de rato, porque ele está na comunidade, e a hora que as pessoas saem, o rato vem, ele está ali, não consegue se mexer, ele vê o rato comendo o pé, e ele vai para a consulta, e a gente tem que mudar essa realidade. E tem muito pouca interesse em fazer isso tudo. Só que agora existe um interesse comercial, e as coisas não andam sem interesse comercial, e está tudo ok, faz parte do jogo. Você tem as empresas interessadas, porque você tem produtos para negociar, pode ser colocar isso no SUS, vamos qualquer tipo de sonda, porque não importa se o cara tem uma sonda ou 10, ele tem que fazer o cateterismo, e ponto, a gente tem que mudar essa realidade. Então, as poucas pessoas que estão aqui, elas têm a oportunidade de fazer isso crescer, né? E a gente tentar mudar essa realidade. Não vai demorar 1, 2, 10, não importa. A gente tem que começar a fazer esse movimento, porque senão as coisas vão continuar sendo sempre assim. Essa sonda tem disponibilidade que estava ali, do SUS? Então, o que acontece em relação a isso? Foi só agora, né? Eu vou te falar que o pessoal da empresa pode falar melhor do que nós, ok? O que acontece? Essas coisas, elas oscilam. E elas oscilam em relação a múltiplos interesses financeiros, políticos de momento, etc, etc. Eu soube que estava ali uma lei e tal, Sim, 2011. Então, nós estamos em 2024, então está um pouquinho atrás. Então, o que acontece? Em São Paulo, hoje tem. Sim, chegou agora esse ano. Novembro do ano passado, se eu não me engano. Que assim, tá. Só que o que acontece? A hora que você vai tentar disponibilizar isso de fato, para quem precisa, na final da ponta, isso não acontece. As empresas diferentes têm estratégias de marketing ou de doação que são diferentes. Daí cabe a elas, no negócio delas, tentar fazer isso. Qual que é o nosso papel? Primeiro, é orientar o paciente que precisa, tem que fazer. Se não for com catéter hidrofílico, seja com catéter de PVC, se precisar reutilizar, é melhor do que não fazer nada. Só que se a gente aumentar a pressão social, sim, principalmente no momento onde politicamente é interessante, a gente está em ano de eleição, sim. essas coisas podem mudar. Chegaram esse ano no OBS, viu? Sim.
Estava lá em Então, 2011. e a quem interessa? Veja só o que acontece. E daí, todo mundo pode falar, o cara chega na UBS com uma cartinha dessa pedindo sonda, a primeira coisa que a enfermeira fala é que quem foi o louco que prescreveu. Isso acontece. Daí, você pede sonda de uso contínuo, o cara vai lá, daí ele volta, porque o UBS quer que você repita ou refaça o relatório desse paciente todo mês. Como é que você faz o relatório do paciente todo mês para ele ir lá pedir sonda de novo? Não tem cabimento. Daí você pega num serviço de referência onde eu trabalho, que eu atendo pelo menos 18 pacientes por semana com lesão medular, como é que eu faço o relatório para 18 pacientes por semana? Isso da cabeça de quem? Então, se a gente não mudar a base ali da UBS, da coisa da formação dos médicos, do médico de ponta, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque vocês que estão aqui, vocês são exceção. Vocês estão num serviço de referência, têm acesso à saúde com uma pessoa gabaritada, mas a maioria das pessoas não tem isso. E daí o cara sai paraplégico do hospital, ou a criança nasceu, sai de uma maternidade pública, sem orientação nenhuma, fazendo xixi na fralda, a criança, com uma expectativa de que um dia vai urinar normalmente, isso não é real. Ou um paciente paraplégico, tetraplégico, sai do hospital com uma sonda de demora, e demora, em média, no nosso país, para chegar no especialista, 2 anos. E em 2 anos aconteceu um monte de coisa, ok? E às vezes você não tem mais a oportunidade de fazer uma coisa que mude ou que propicie a ele, de fato, a capacidade de se aderir e ter uma vida, uma reabilitação plena.